Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui partilhar contigo sobre o Ho'oponopono. Você já ouviu falar sobre este assunto? Você pratica? Não ouviu falar? Então, por que eu resolvi falar deste assunto? Porque o Ho'oponopono, que é um modo de vida que teve origem lá no Havaí, ele é uma prática que todos nós podemos nos utilizar no nosso dia a dia para transformar aquilo que não está legal em nós. Eles chamam de memórias, né? Essa linguagem que eles utilizam. Mas então, trazendo aqui para o nosso vocabulário, são as nossas crenças, os nossos padrões e, consequentemente, a forma como a gente se sente e como está a nossa vida. E essa vamos chamar assim de ferramenta, né? Você pode utilizar sozinho aí, no seu dia a dia, independente de você ter um terapeuta, independente de ter alguém para te ajudar. Então, de uma forma ou de outra, te traz, né, uma liberdade de você mesmo e transformando as tuas questões aí. E como este assunto é um pouquinho longo, né, tem muita informação sobre ele, eu vou dividir em pequenos vídeos, né, e vou postando ao longo dos dias agora, tá? Então, só para você entender que, né, que talvez neste vídeo não vai ficar o assunto completo, mas daí você segue nos vídeos seguintes, tá bom? Então, vou começar falando sobre a palavra Ho'oponopono. O que significa Ho'oponopono? Causar a perfeição, resolver problemas. Este é o significado da palavra. E o Ho'oponopono, ele não é assim uma técnica, como muitas pessoas falam por aí. Ele é um modo de vida. Então, assim, ó, que teve, né, como eu já falei, a origem no Havaí. Então, né, veio de lá este assunto, esse conhecimento, e cada pessoa que acessa, ela coloca a sua interpretação, ela coloca aquilo que ela conhece, agrega alguma coisa ou tira outra e sai, né, divulgando, falando de acordo com o seu ponto de vista. Eu trago aqui para você o que eu estudei, mais assim, vamos dizer, na raiz, mais na origem mesmo do assunto. E aquilo que eu né, coloco como minha interpretação, eu procuro deixar bem claro para você, né? Que eu entendo desta forma, ou trazendo para nossa linguagem, então você vai perceber quando eu colocar a minha forma de interpretar este assunto, tá? Então, seguindo, né, falando, né, sobre a origem deste modo de vida havaiano, este modo de vida ele era praticado pelos kahunas, que eram como sacerdotes lá no Havaí. E o modo que eles praticavam, né, lá, logo da origem, logo no início que ele foi criado, era um pouco diferente do modo que é hoje. Hoje o modo mais conhecido é o modo chamado Ho'oponopono da identidade própria, que logo logo eu vou falar sobre ele. Só para você conhecer mais sobre o assunto, eu vou falar um pouquinho lá da origem. Então, no início, ele era praticado pelos kahunas, que eram como sacerdotes lá do Havaí. Então, os kahunas, eles conciliavam quando havia algum atrito, algum desentendimento entre as aldeias daquele local. Então, ele reunia as pessoas que estavam envolvidas naquele atrito e eles intermediavam esse entendimento, né, através deste modo de vida que é chamado o Ho'oponopono. Depois, mais adiante, então, a Morna Simeona, né, que também é de lá, ela começou a praticar o Ho'oponopono que ela mesma, né, criou, como eu já vi em alguns vídeos e livros, né, que foi a Morna Simeona que trouxe ao mundo esse Ho'oponopono da identidade própria, que são aquelas frases mais conhecidas.
que é o eu sinto muito, me perdoa, gratidão, eu te amo. E o Ho'oponopono é somente dizer essas frases? Não, não é só isso. Ah, e um detalhe, essas frases elas podem ser ditas, né, em outra ordem. A ordem que elas são faladas ou até mesmo pensadas não influencia no resultado. Então, assim, ó, o Ho'oponopono não é apenas você falar ou pensar essas frases. Como eu disse antes, é um modo de vida. Porque exige, assim, ó, um entendimento, né, mais profundo, né, de você que escolhe praticar, recitar essas frases. Você pode fazer isso sem o conhecimento? Pode. E talvez você até tenha algum resultado. Mas eu entendo hoje que se você se aprofundar neste entendimento, os resultados que você consegue, com certeza, são muito, muito maiores, tá? Mais profundos. E assim, ó, o primeiro ponto deste modo de vida, o mais importante, no meu ponto de vista, é você, né, a pessoa que está praticando, que escolhe adotar este modo de vida, conhecer ou experimentar, ela se responsabilizar pelo que está acontecendo. Se responsabilizar 100%. Se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar sobre a importância da gente, né, ser totalmente responsável pela nossa vida, pelos fatos que nos acontecem. Só que, para, né, os kahunas, os havaianos, não é apenas eu ser responsável por mim, pelas minhas escolhas e pela minha vida. Não. É ser responsável por tudo que chega até a minha vida. Por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa que está me contando um problema, aquele problema também é de minha responsabilidade. Então, eu, né, como praticante do Ho'oponopono, posso fazer o Ho'oponopono para aquela questão que a outra pessoa está trazendo a mim. Então, na filosofia, no modo de vida deles, é ser responsável por tudo que eu percebo na minha vida. Então, se eu estou caminhando na rua e acontece um acidente, eu tenho responsabilidade para purificar isso em mim, então eu faço Ho'oponopono. Se qualquer pessoa que eu atendo, familiar, amigo, enfim, né, me conta alguma coisa que está acontecendo na vida dela, eu sou responsável, então faço o Ho'oponopono. Percebe que é um modo, né, de pensar, de entender, bastante diferente do nosso modo aqui, né? Mas eu te convido assim, e pode parecer um pouco estranho também, num primeiro momento, pra gente. Mas eu te convido a, né, experimentar essa possibilidade e fazer essas práticas para ver como que você se sente, como que você se percebe e o que, que muda também, né? Na vida daquela pessoa que está te trazendo a questão. Vai observando, né? Faz esse experimento contigo mesmo, tá? Então, seguindo, por que, que eu estou fazendo esse comentário, esse adendo? Porque tem pessoas que ouvem algo muito estranho assim e já, não vou mais ver esse vídeo, não quero mais saber desse assunto, fogem dessa informação, até porque a responsabilidade para muitos de nós pode ser um peso ou algo negativo, né? Mas não faça isso. Experimente conhecer mais e praticar. Então, seguindo aqui. Então a Morna Simeona, ela começou a fazer seminários para divulgar, para compartilhar com as pessoas, para ensinar este método, né? Que seria esse modo, esse Ho'oponopono da identidade própria, que são essas frases que eu partilhei contigo agora, tá? E teve um momento que eu não sei te dizer o ano, né? Mas você pode dar uma pesquisada no Google se você quiser que tem um médico, um psicólogo chamado Hugh Lane,
que ele conheceu a Norma e se interessou muito pelo assunto. Mas por que ele teve este interesse? Porque a Morna, ela curou a filha dele. A filha dele tinha um problema de pele e era uma doença incurável. Ela já sofria há anos dessa doença e era pela medicina dita como incurável. E a Morna, com o Ho'oponopono, em 1 ano a filha dele estava curada. Ele, né, como psicólogo e pessoa, né, mais ligada ao intelecto, ele achou muito estranho, muito curioso esse fato e quis, né, entender como que isso foi possível. Então ele, né, procurou pela Morna e queria frequentar os seus seminários para entender este assunto. Então ele se inscreveu num seminário, foi até lá, só que ele não conseguiu ficar nem até o meio da aula, porque aquilo era muito estranho para ele. Então ele foi embora. E isso ele fez por mais 2 vezes. Se inscrevia no seminário, ia até lá, mas ele não conseguia ficar até o final, ia embora. Até que na terceira vez, né, ele conseguiu, né, e assim acompanhou todo o conteúdo dela. E a partir daí, ele passou 10 anos junto com a Morna, estudando e praticando. E eles têm um instituto também, acho que foi aberto só pela Norma, mas enfim, ele começou a fazer parte. E ficou, então, durante todo este período, estudando e praticando e se apaixonou. E a partir, né, de então, ele também começou a levar, a partilhar este assunto com o mundo. Então, como eu te disse lá no início, eu continuo num próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo aqui. E eu espero muito ter a tua presença, a tua companhia no próximo vídeo para acompanhar o desenrolar deste assunto e entender o quanto o Ho'oponopono pode contribuir com a tua vida, tá bem? Então, o meu carinho para você. Até mais.